Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e finalmente esse é o vídeo com as minhas 18 leituras excelentes de 2018. Aê, chegou um dos vídeos mais assistidos, mais queridos, acho que de todos os canais, né? Todo mundo gosta de assistir os vídeos dos favoritos do ano. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui pra vocês. Esse é o vídeo de leituras excelentes de 2018 e vai ter um vídeo de leituras favoritas de 2018. E eu quero falar pra vocês qual a diferença entre um e outro. As leituras favoritas, que são as que vêm no próximo vídeo, são aquelas que mexem comigo pessoalmente. Então eu, Natasha, considero aqueles livros essenciais para minha vida de leitora, eles me emocionaram, eles foram importantes para mim. É uma coisa extremamente subjetiva. Aliás, é muito engraçado, porque quando eu leio o livro favorito, eu já sei que ele é favorito ao longo da leitura. É muito raro um livro que eu não sei, eu não sinto que é favorito ao longo da leitura, assim, só no final. Acontece, mas é mais raro. Essas leituras que eu vou apresentar hoje, que eu chamei de leituras excelentes de 2018, são livros que eu adorei ler e que eu recomendo para muita gente. Eu acho que muita gente vai gostar desses livros. E embora eles não tenham mexido tanto emocionalmente comigo, tanto que vocês vão ver que a maioria deles é de não ficção, tem a ver com isso, né? Assim, um livro de estudo é muito mais difícil, um livro de estudo, mexer com você em termos passionais do que um livro de ficção. Então a grande maioria dos que eu vou apresentar aqui é livro de não ficção. E eu quero que vocês saibam que eu não vou apresentar numa ordem de preferência. Eu vou apresentar na ordem de leitura que eu fiz ao longo do ano. Então os primeiros que eu vou apresentar são as leituras de janeiro até chegar nas de dezembro. Então vocês entenderam, né? Livro que muita gente vai gostar de ler, então são indicações. Esses vídeos são uma marmelada. Esses vídeos de leituras favoritas, leituras excelentes, melhores leituras do ano. Porque são vídeos assim em que a gente escolhe as pérolas do ano, a gente filtra para vocês ótimos livros, basicamente. Eu vou começar com a minha primeira leitura do ano, foi uma leitura excelente, O Nascimento da Tragédia, do Friedrich Nietzsche, pela Companhia de Bolso. Esse livrinho é o primeiro livro publicado pelo Nietzsche. Eu achei uma boa introdução ao pensamento dele, embora eu tenha visto o professor Clóvis de Barros Filho recomendar o livro Crepúsculo dos Ídolos para começar, mas eu acho que nesse aqui dá pra gente ter um panorama legal do início da filosofia do Nietzsche. Ele vai falar muito dos impulsos estéticos do apolíneo, do dionisíaco, vai falar da tragédia grega, que para ele é a forma de arte mais elevada e mais completa que tem. Eu achei muito bom, grifei tudo, livraço. Logo em seguida eu li outro que combina perfeitamente com O Nascimento da Tragédia, que se tornou uma leitura excelente, o Demian, do Hermann Hesse, pela editora Record. É um livro que nunca tinha me chamado a atenção, até que no finalzinho do ano de 2017 ele começou a me chamar. Eu não tinha ainda, eu encontrei essa edição em promoção numa livraria que eu não frequento. Foi uma coisa muito de conjunção, sincronicidade, sabe? Tudo foi se juntando para que eu lesse Demian. E eu li na hora perfeita, porque esse livro tem tudo a ver com O Nascimento da Tragédia do Nietzsche. O vídeo que eu fiz para vocês sobre o Demian, aliás, muitos desses livros que eu estou mencionando aqui tem vídeo no canal. Eu vou deixar todos os que tiverem link no box da descrição e também nos cards. Nos cards não cabem todos, tá? Então se você quiser mesmo ver resenha desses livros, olhem aí no box de descrição. Olha só, eu marquei um monte também e eu não costumo marcar livro de ficção. Mas é porque pra mim, esse livro conseguiu traduzir muitos dos conceitos do Nietzsche para a literatura. Por isso foi tão interessante. Se eu não lesse nesse contexto, eu provavelmente não gostaria muito. Eu acho que, principalmente no final do livro, ele fica muito místico. E isso não me agrada tanto. Mas o começo e o meio eu fiquei curiosa. E eu fiquei muito deslumbrada com essa capacidade do Hermann Hesse, não sei se conscientemente ou não, de traduzir a filosofia do Nietzsche de uma forma tão acessível. Por isso eu gostei tanto. E eu queria agradecer a Leila do canal Livros Scrap, porque foi por causa do vídeo dela que eu fiquei com mais vontade de ler o Demian. Então foi por causa dela que eu comecei pelo Demian e veio no momento perfeito. Obrigada, Leila. Terceira leitura excelente de 2018 foi Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit,
pela editora Cultrix. Esse livro foi um livro obrigatório para mim, eu não estava pretendendo ler naquele momento, mas em janeiro eu fui para Belo Horizonte e ia ter o Leia Mulheres BH, que é um clube de leitura que eu amo, mediado pela Olivia e pela Mari. Um beijo para vocês. E elas leriam esse livro que eu já tinha em casa e eu adorei, marquei muita coisa também. Não é um livro perfeito, eu acho que ele tem defeitos, mas apesar disso, ele nos apresenta pensamentos de uma forma muito acessível e ao mesmo tempo de uma forma, eu não sei, me deu umas explosões na cabeça, assim, do tipo, ah, então é isso. Ah, isso daí eu já tinha pensado, mas de uma forma completamente fragmentada, e agora ela conseguiu reunir isso num artigo, né? É um livro de artigos. O que conecta todos esses artigos são temas sobre a condição feminina. Então ela vai falar sobre violência que as mulheres sofrem, violências várias, vai falar sobre silenciamento, vai falar sobre a importância da valorização das mulheres à nossa volta. E eu achei um livro muito, muito legal. Tanto que a Rebecca Solnit é uma das autoras que eu quero ler em 2019. Se você quiser saber os 10 autores e autoras que eu quero ler em 2019, tem vídeo aqui no canal, só clicar. O quarto livro excelente, lido em 2018, foi lido para o projeto Papo de Historiadores, e é o livro A História Deve Ser Dividida em Pedaços, do Jacques Le Goff, pela editora Unesp. Esse é um livro curtinho do historiador famosíssimo, medievalista francês, Jacques Le Goff. Eu acho que foi o último livro que ele escreveu em vida, e é uma espécie de testamento historiográfico. Nesse livrinho ele consegue condensar os argumentos dele, principalmente para a polêmica a respeito do Renascimento. O período que a gente estuda como Renascimento, cultural, científico, na escola a gente costuma tratar como início da Idade Moderna. O Le Goff vai argumentar que o Renascimento é parte da grande Idade Média. É como se a Idade Média ainda não tivesse acabado. É uma continuidade da Idade Média e não uma ruptura. E aqui nesse livro ele vai argumentar o porquê disso, além de problematizar essa questão do título, né? Que é se a história deve ser dividida em pedaços ou não. E se deve, como? Né? Quais são os critérios que a gente usa para dividir a história? É um livro sensacional, muito honesto intelectualmente. Ele consegue ser rigoroso nos conceitos que ele usa. Ele aborda as discussões e ao mesmo tempo se posiciona de forma que a gente consegue entender o ponto de vista dele dentro do debate maior. Isso é bem importante. Nenhum autor é neutro e ele mostra muito bem o ponto de vista dele aqui. Ou seja, livro lindíssimo. Tem vídeo aqui no canal também se você quiser ver. Quinto livro excelente foi um completamente inesperado. O livro 10 lições sobre Maquiavel, do Vinícius Soares de Campos Barros, pela editora Vozes. É um livrinho de bolso. Eu comprei vários desses para poder estudar para dar aula. São livros que abordam conceitos essenciais de um determinado filósofo ou sociólogo. Esse 10 lições sobre Maquiavel aborda coisas essenciais da filosofia maquiaveliana e de uma maneira muito respeitosa. Ele usa trechos do Maquiavel, ele explica muito bem o que quer dizer esse conceito, dentro da complexidade do Maquiavel, porque o Maquiavel tem muito mais interpretações do que o que a gente sabe que ele quis dizer. Tipo, a gente não sabe exatamente o que ele quis dizer com a obra dele. Então a gente tem mais de 30 interpretações do que ele quis dizer. E esse livro respeita isso também, essa diversidade de interpretações. Eu já li também o 10 lições para Hobbes, que é de outro autor, mas eu não gostei tanto. Esse aqui eu achei ótimo. Vamos mais um de filosofia? Vamos. Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, pela Boitempo. Que livro maravilhoso. É um livro também de artigos selecionados da Angela Davis, que é uma filósofa norte-americana. Mostrei aqui as minhas marcações, todas coloridinhas. Tem muita coisa boa nesse livro. Ela trata exatamente dessas 3 dimensões que estão no título do livro: mulheres, raça e classe. Então ela vai falar das mulheres nos Estados Unidos, sempre entrelaçando isso com as questões de raça. Então ela vai falar muito sobre as mulheres negras em comparação com as mulheres brancas, porque a diferença era muito grande.
e as questões de classe. Ela vai tratar muito de escravidão nos Estados Unidos nesse livro também. Um livro maravilhoso, gente, eu não tenho nem como descrever. São temas muito diversos, assim, tem hora que ela fala sobre a necessidade da educação para os escravos. Por que que isso era tão importante para eles, saber ler? É um tema que eu nunca tinha visto ser abordado, assim. Tem hora que ela vai falar sobre a questão do voto feminino nos Estados Unidos e de como as mulheres brancas desconsideraram completamente as mulheres negras nessa luta. Ela consegue esse olhar interseccional que a gente fala e que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto aplicado. Esse livro me trouxe esse balde de água fria falando, isso aqui que é interseccionalidade. Aí eu entendi. Eu acho. Mais filosofia, mais filosofia. A Mais Bela História da Filosofia, do Luc Ferry, do Claude Capelier, pela Difel. Esse foi um livro de parceria com o Grupo Editorial Record, marquei horrores também. É um livro bem panorâmico sobre a história da filosofia ocidental. Luc Ferry e Claude Capelier são filósofos franceses contemporâneos nossos, atuais, e eles vão traçar de uma forma bem narrativa as principais escolas, as principais correntes filosóficas da filosofia ocidental. E esse livro também organizou muita coisa na minha cabeça. Assim, eu já tinha noção dos autores, das correntes, mas esse livro falou, olha, tá vendo todo esse conjunto de autores aqui? Eles estão falando do mesmo tema, ou eles estão preocupados com a mesma questão, ou todos eles fazem uma abordagem parecida. Ele conseguiu conectar os pontos da filosofia para mim, por isso que eu gostei tanto. E é um livro feito em forma de diálogo. O Claude Capelier faz perguntas e comentários e o Luc Ferry responde. Então aqui a gente também consegue ver a própria filosofia do Ferry, principalmente. O que ele propõe como filosofia atualmente. Muito bom. A Mais Bela História da Filosofia. 8ª leitura excelente do ano. Eu li para Flip o livro Garotas Mortas, da Selva Almada, pela editora Todavia. É um livro que muita gente não gosta tanto. Eu adorei, eu fui surpreendida. Eu não sabia o que esperar direito desse livro. Eu li porque era da Flip, a autora estaria lá. O mês de julho eu tirei para ler os livros da Flip. E esse aqui eu dei uma lida na sinopse, vi que era sobre feminicídio, fiquei interessada. Mas quando eu li foi melhor, muito melhor do que eu esperava. A autora faz uma investigação pessoal de 3 casos que ocorreram na Argentina dos anos 1980 e que não tiveram solução. Então ela analisa o caso de 3 mulheres que foram assassinadas lá na Argentina nessa época e que até hoje ninguém sabe como, porquê. O que interliga esses 3 casos é justamente o fato de serem feminicídios, ou seja, assassinatos de mulheres por serem mulheres. E elas são mulheres muito diferentes entre si. Gostei muito de conhecer a escrita da Selva Almada, eu quero ler mais coisas dela. Muita gente não gostou, eu acho que é porque não dá solução, né? Assim, é um livro que ele fica em aberto mesmo, é um livro de questionamento, é um livro em que a autora expõe muito da vida dela. Tipo, ela fala num momento que ela foi numa cartomante para saber sobre uma das moças. Óbvio que não é uma coisa científica, né? É um relato pessoal da investigação dela para esses casos, de como aquilo afetou a vida dela. E aí no entremeio ela acaba colocando algumas experiências pessoais também. Mais um que eu li para Flip e entrou para as leituras excelentes do ano foi o The Underground Railroad, do Colson Whitehead, pela editora HarperCollins Brasil. O subtítulo é Os Caminhos para a Liberdade. Esse livro conta a história da Cora, que é uma menina escravizada numa fazenda no sul dos Estados Unidos. Menina não, ela já é uma moça adolescente. E a gente fica conhecendo a vida dela lá. Fala um pouco sobre a mãe e a avó dela, né, a ancestralidade dela. Até que um cara, uma pessoa escravizada lá da fazenda também, a convida para fugir com ele. E a partir daí que acontece a ação do livro, né? Eles vão fazendo os caminhos para a liberdade, daí o subtítulo. Eles vão ter que enfrentar um monte de coisas para poder chegar até a fronteira da liberdade. Que nos Estados Unidos o sul era escravista e o norte não. Então, as pessoas que estavam escravizadas e pretendiam fugir, buscavam essas fronteiras ao norte, inclusive o Canadá, para poderem ter o estatuto de liberdade, né? Mas eles vão passar por muita coisa e eu vi algumas críticas a esse livro, né? Muita gente também não gostou, primeiro pela escrita,
que não me incomodou de maneira alguma. Eu achei a escrita fluida, maravilhosa, assim, eu fiquei presa na leitura, eu gostei muito. E outra coisa que eu vi foi a questão da fidelidade histórica do livro ou não, né? Muita gente falou que o livro não é fiel historicamente, mas é um livro de ficção, não é um livro que foi feito para ser fiel historicamente. Não é que ele aconteceu. Então, por exemplo, esse título, Underground Railroad, a tradução literal seria a ferrovia subterrânea. Essa ferrovia subterrânea era o nome que as pessoas nos Estados Unidos davam para os postos de parada que alguns escravizados fugidos tinham nesse caminho para a liberdade. Então, por exemplo, você parar na casa de uma pessoa que era abolicionista para poder dormir e se alimentar antes da próxima etapa da sua viagem rumo à liberdade, isso fazia parte da ferrovia subterrânea. O subterrâneo tem a ver com escondido, né, e não com embaixo da terra. Assim como ferrovia tem a ver com viagem e não com estrada de ferro necessariamente. E aqui no livro ele usa isso literalmente. Existe uma estrada de ferro subterrânea que vai ajudá-los a se deslocar pelos Estados Unidos. Eu acho que é uma espécie de licença poética, assim, ele está usando o nome literalmente. Mas é óbvio que o autor sabe que não foi isso que aconteceu. E cabe a nós também irmos atrás, né? Sabemos que é um livro de ficção. Então, é legal dar uma pesquisada e ver o que foi se existiu mesmo, essa Underground Railroad e coisas desse tipo. Enfim, eu adorei. Eu acho que é um livro que retrata muito bem a diversidade de violências que esses escravizados sofriam, que vai desde violência psicológica até violência física, e também a diversidade de resistências que eles armavam. Então, desde uma escrava ter uma roça para cultivar um inhame, até a fuga para a liberdade, sabe? É um livro que eu achei excelente. O livro 10 da nossa lista de 18, eu não li para a Flip, mas eu li graças a Flip. É o livro Alguns Humanos, do Gustavo Pacheco, pela editora Tinta da China. Esse é um livro de contos que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo lá na Flip, e eu tava passando na frente, eu nem tava assistindo a mesa deles. Eu tava passando na frente e ele me falou algo que capturou a minha atenção. Ele comentou que esse é um livro de contos que tem os animais como um ponto de conexão entre eles. E aí eu fiquei intrigada. Resolvi comprar o livro lá, um livro caro, viu, gente? É um livrinho pequeno, é muito bonito, mas ele é caro. E eu resolvi ler esse ano, que eu fiquei curiosa, eu achei maravilhoso. Os contos todos realmente trazem animais, se eu não me engano tem uns 2 ou 3 que não falam de animais, mas sempre para questionar o problema da humanidade. Ou seja, muitas vezes os animais dos contos são mais humanos do que os próprios humanos. E os humanos são selvagens, né? No mau sentido, assim, são animalizados no sentido de violência e de, sei lá, barbárie. Foi um autor que eu não conhecia e gostei muito, eu quero ler outras coisas do Gustavo Pacheco. Acho que esse é o livro de estreia dele. Mais um que lemos no Papo de Historiadores, o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown, pela LPM Pocket. Esse é um livro dos anos 1970 sobre a questão indígena nos Estados Unidos. Na época ele foi muito inovador porque ele trouxe a visão dos indígenas sobre os colonizadores e não o contrário. Era muito comum se ver histórias de Velho Oeste, né? Então você via o cowboy falando dos índios. E nesse livro você vê os índios falando do cowboy. E é um livro basicamente sobre o massacre, sobre o genocídio de vários povos indígenas que ocorreram nos Estados Unidos a partir dessa segunda metade do século XIX. Um livro muito impressionante, ele é detalhado demais, assim, tem muitos nomes, muitas datas, que pode tornar a leitura um pouco mais pesada. Mas eu recomendo que quem for ler, passe um pouco por cima disso, nomes e datas, e preste atenção no recado geral, no que ele está dizendo em relação ao povo indígena, ou aos povos indígenas, e não em relação às batalhas, nada. Os pontos específicos nesse livro são de menos. A gente tem que prestar atenção no recado geral. O livro 12 da lista é A Metamorfose, do Franz Kafka, pela editora Companhia das Letras. Eu ainda não tinha lido A Metamorfose. Eu já tinha começado várias vezes, mas nunca ia pra frente. Dessa vez foi, e eu gostei muito. Foi um livro que a gente discutiu no clube de leitura do colégio. Eu discuti com os meus alunos. E eu achei um livro muito bom. Eu quero fazer um vídeo sobre ele, mas
eu ainda não me sinto preparada, eu preciso relê-lo e eu queria ler também Carta ao Pai para poder complementar. Mas eu achei um livro muito bom e muito diferente do que eu estava esperando. Eu esperava um livro um pouco mais analítico e ele é um livro de ficção total. É aquela história de um moço chamado Gregor Samsa que da noite para o dia se vê transformado num inseto monstruoso. Ele acorda e ele vê que ele é um inseto. O corpo dele virou outra coisa, né? E a partir daí vai se desenvolver todo o drama, porque é um drama familiar isso aqui, né? As releituras nesse livro vão ser essenciais. Eu acho que eu tô longe de ter captado tudo que esse livro quer dizer. Mas já fica a recomendação, livro fininho, clássico, profundo. Este aqui não podia ficar de fora. Quem viu meu vídeo sobre ele sabe o quanto eu gostei. Van Gogh, a Vida, a biografia do Van Gogh, escrita pelo Stephen Naifeh e pelo Gregory White-Smith, pela Companhia das Letras. Infelizmente esse livro está esgotado na edição física, mas existe a versão em e-book, o que aliás é uma boa, porque esse livro é muito grande, muito pesado para ficar carregando de um lugar para o outro, embora ele seja um livro muito bonito, né, que tem as ilustrações, realmente é difícil de ler na edição física. Mas é um livro magnífico para quem gosta de arte, para quem gosta do Van Gogh especificamente. É um livro que nos faz mergulhar na vida dele. Van Gogh deixou muitas cartas, então os autores tiveram um material riquíssimo para trabalhar em cima. E eles tratam isso da maneira que merece, sabe? Eles contam em detalhes as reviravoltas da vida do Van Gogh, que não foram fáceis, né? O Van Gogh ele sofreu muito com isolamento social, familiar, que era uma coisa que ele prezava muito e fazia muita falta para ele. E ele era muito intenso, e isso obviamente se refletiu na arte dele, né? Bom, vejam o vídeo lá que eu falo um monte de coisa sobre esse livro, e quem puder, quem gostar, leia, que é muito bom. Leitura excelente número 14 foi um e-book chamado O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Foi uma surpresa, eu não sabia nem que existia esse livro, até que eu vi um tweet da minha amiga Jana P. Bianchi, e a Jana falava, olha, esse livro fala sobre uma maga no sertão brasileiro e que voa num galho de cajueiro. Ao invés de voar numa vassoura, ela voa num galho de cajueiro. Aí eu falei, eu preciso ler esse livro. Eu achei muito boa a premissa e não me arrependi, gente. É um livro muito engraçado, leve, serve pra gente de muitas idades diferentes e é um livro delicioso. Esse livro conta vários episódios da vida do Toninho. O Toninho é um caçador de criaturas malignas no sertão nordestino. Então ele caça demônios no sertão. Ele vai se deparar com uma vampira forrozeira, ele vai se deparar com um senhor de engenho mumificado, então uma múmia colonial. Ele vai se deparar com um calango voador que cospe fogo. Então, gente, é muito, muito bacana. Leiam O Alto da Maga Josefa. É rapidinho, divertido e brasileiro, assim, intensamente brasileiro. Esse foi leitura para o Piquenique Literário, já no final do ano. Cumbe, do Marcelo de Salete, pela editora Veneta. Cumbe é uma história em quadrinhos maravilhosa, também sobre escravizados, também sobre resistência e sobre violência. São 4 histórias, todas em preto e branco, com esse traço que eu achei fenomenal do Marcelo de Salete. E no final das contas, esse autor e esse livro venceram prêmios. Eu não me lembro agora, mas eu acho que foi o prêmio Jabuti. Além do que, essa HQ é vencedora do prêmio Eisner Awards de 2018. Mais um livro sobre escravidão, dessa vez no Brasil, produzida por um brasileiro. Já no período eleitoral, que não foi fácil para ninguém, eu peguei para ler um livro da editora Boitempo. Primeiro eu peguei para ler em e-book, que estava gratuito na Amazon, e depois eu comprei esse livro de tanta necessidade que eu achei de grifá-lo e marcá-lo, que é o livro O Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, da editora Boitempo. Esse é um livro de artigos também, como se fossem pequenos ensaios, produzidos por vários autores diferentes, todos eles com viés da esquerda política e analisando a ascensão das direitas políticas nos últimos anos no Brasil. Eu achei interessante a abrangência dos temas que eles vão tratar dentro dessa questão da direita, né? Então eles vão falar sobre como a periferia absorveu esse discurso mais conservador
e chegou até o discurso violento, né, que a gente ouve bastante por aí hoje. Vai falar sobre fascismo, características fascistas. Vai falar sobre liberalismo, principalmente econômico. Vai falar sobre feminismo, questões LGBTI, como isso é tratado pelas direitas. Enfim, é um livro muito... É um livro que abrange muita coisa e me fez bem na época das eleições ler isso. Eu estava precisando. Gente, só lembrando que todos os livros que eu tô citando aqui, eu tô deixando o link na descrição. Se você quiser adquirir qualquer um deles pela Amazon, não só esses livros, mas qualquer livro ou qualquer produto da Amazon, você pode usar o meu link que tá aí embaixo, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão da Amazon pela compra, tá bom? Então se você se animar e for comprar algum deles na Amazon, por favor, utilize o meu link. Para finalizar, mais 2 livros das leituras excelentes de 2018. O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, pela editora Biblioteca Azul. Esse foi uma recomendação, principalmente da Carol Miranda, mas muita gente me falou desse livro quando eu pedi sugestões de livros para fazer a gente respirar um pouco depois da eleição. Para mim foi um período difícil, assim, de muita reflexão e de muito desânimo. Então eu encarei uma pequena ressaca literária. E esse livro aqui, ele é realmente muito bonito, ele traz personagens complexos e bonitos mesmo, sabe? São pessoas muito diferentes entre si e que estão unidas pela questão do amor, da amizade. Vale muito a pena ler se você gosta desse tipo de coisa. Fora que a linguagem do Walter Hugo Mãe é também deliciosa, né? E finalmente, o último dos 18 livros excelentes de 2018 que eu tenho para recomendar aqui para vocês é o livro No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro de contos da Chimamanda, que eu acho que retratam muito bem questões sociais diversas que existem no universo dela. Então ela trata da Nigéria e de pessoas nigerianas que vão para os Estados Unidos, por exemplo. Nessa gama de contos, ela vai conseguir abordar coisas muito importantes e muito diferentes, como violência que essas pessoas sofrem, seja xenofobia, racismo e coisas assim. Diferenças de gênero, diferenças religiosas, que na Nigéria é um ponto complicado, diferenças étnicas também, diferenças de classe social. Ela vai sempre colocar a universidade como um lugar privilegiado dentro das histórias dela. E foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu já tinha lido a Chimamanda e não tinha me chamado tanto a atenção. E nesse livro de contos eu acho que eu consegui entender o fascínio que todo mundo tem pela Chimamanda. Tá bom, gente? Essas foram as 18 excelentes leituras de 2018. Fiquem ligados, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque o próximo vídeo que vem por aí é o das leituras favoritas do ano. Tá bom? Não esquece de dar um joinha pra mim, comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros e se você gostou tanto quanto eu, porque eu realmente gostei muito desses 18 que eu apresentei pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até mais!